Olha, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, mas em alguns segmentos da sociedade, infelizmente, não há motivos para comemorar. Trazemos números agora que mostram que a representação, no caso feminina, ainda está longe de ser equilibrada nos principais espaços de poder público. Na Câmara dos Deputados, das 113 vagas, apenas 91 são ocupadas por mulheres, o que representa 18% do total de 513 deputados federais. Já no Executivo, olha, menos de 25% dos ministérios são ocupados por mulheres. E no mundo, como é que é a realidade no mundo? No mundo, olha, a média global de parlamentares femininas somam 27%. Avanço quase estagnado no último ano. Praticamente a situação é crítica, muito crítica. A realidade também aqui no Brasil é bem diferente, né? São ocupados, portanto, numa média global, parlamentares, como a gente viu aqui, nessa média de 27%. Olha, para falar sobre essa desigualdade e os caminhos para ampliar a participação feminina nos espaços de poder, nós conversamos agora com Lana Faria, diretora da Legisla Brasil, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, Lana. Boa noite, Leandro. O prazer é todo meu. Prazer é todo nosso. Lana, o que explica esses números, em essa realidade que mexe não só aqui no Brasil, mas no mundo todo? Leandro, existem muitas barreiras, né? A gente ia começar pela cultural, né? Então, hoje, o eleitorado feminino é de 53%. Significa que as nossas filas de sessões eleitorais em dia de votação é feminina. Então, existe uma dificuldade de que mulheres, de fato, votem em mulheres. Então, existe uma camada que é cultural, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E também, quando a gente vai para nível de partido, né, existe muitas barreiras de como que essas candidaturas, elas de fato são competitivas. Então, mesmo com as leis que exigem ali o mínimo do recurso, do tempo de TV, existem ainda muitas candidaturas laranjas, né, que são as candidaturas que não saem do papel, são fraudes. Então, isso tudo impede com que esse número seja hoje melhor. Agora, Lana, além disso, existe algum tipo de barreira política, cultural ou institucional que limita a participação feminina no legislativo e também no executivo? Existe, Leandro. Infelizmente, a gente tem o índice de violência política de gênero crescendo cada vez mais, né? Então, hoje, antes a gente não tinha esse termo porque não existiam mulheres, né, em cargos de liderança, ocupando cadeiras. Hoje, o que a gente vê é que as parlamentares, as vereadoras, as deputadas federais e estaduais recebem muitas ameaças na rede social, às vezes não na rede social, dentro dos próprios plenários, então são insultadas, a condição do gênero, né? Em algumas são mães, é conectado ao fato delas conseguirem entregar menos, né? Então existe inúmeras violações hoje que impedem, inclusive, psicologicamente, que as mulheres se sintam entusiasmadas em permanecer. Acessar a gente tem conseguido, permanecer que outros 500. Agora, Lana, quais medidas podem ser adotadas para incentivar mais mulheres a concorrer a cargos públicos? Acho que os partidos têm um elemento muito importante nessa conversa, Leandro. Então, hoje existe, né, a lei está posta, a gente precisa cumprir. Para a gente ter uma ideia, na última eleição de 2024, cerca de 700 municípios descumpriram a lei de cotas, que é a lei que coloca que 30% do fundo eleitoral precisa ser destinado para campanhas femininas e que 30% do tempo de TV também seja destinado. Então, se a gente começa a ter um esforço de fiscalização, né, mas não só de fiscalização, mas de punição real, porque a punição para o partido que não cumpre é que a chapa seja deslegitimada. Então, todo mundo que se elegeu deixa de existir enquanto mandato. Hoje em dia, a gente não vê muito o cumprimento dessa lei. Então, acho que estruturalmente o que a gente tem falado é que os partidos têm sim um papel essencial nessa participação feminina. Agora, Lana, no Brasil, a participação feminina é ainda menor em comparação com outros países latino-americanos, não é isso? Como é que você vê essa realidade? É curioso, né? Porque o Brasil ele tem uma representação a nível de América Latina muito significativa, né? Nós somos um país importante para a América Latina. E a média da América Latina é de 35%. Então, a Bolívia e o México, por exemplo, eles já conseguiram ter que 50% das cadeiras no total do país
sejam entre homens e mulheres. Então, existe equidade de gênero, né? Então, a gente precisa muito se espelhar nos nossos vizinhos, né? A América Latina tem a média maior do que a de 27% do mundo. Então, vejo que a gente tem muito que aprender, inclusive, quanto um país que lidera o desenvolvimento na América Latina. E qual o papel dos partidos políticos na promoção de mais mulheres candidatas e eleitas, hein, na sua opinião? Acredito que hoje, né, é um papel de cumprimento da lei que designa, né, essa cota de recurso e disposição, né? Então, acho que crucialmente o que a gente está falando é sobre o fim das candidaturas laranjas, que não haja mais fraude, né? Então, quando uma mulher de fato tem a missão, né, de se eleger, que ela de fato consiga chegar até o final. Então, a gente está falando de eleição, a gente está falando de competição. Competição, a gente tem a premissa de que todo mundo de fato consegue chegar ao final dessa competição, né? Então, quando o recurso não chega na campanha ou ele chega em cima da hora, a gente está sim prejudicando. Então, acho que um elemento crucial do que eu estou falando é sobre orçamento dentro dos partidos. Lana, você acha que os programas e as iniciativas são suficientes hoje? Não são suficientes. Então, o Brasil é um país que tem muitas leis, que cumpre pouco. Então, acho que eu iria por esse caminho, de que os incentivos que já estão dados, que são a legislação, então a gente tem legislação de destinação de recurso, a gente tem recentemente, em 2021, foi criado uma lei específica sobre encaminhamentos da violência de política de gênero. Então, as legislações existem, a gente precisa, de fato, cumprir. E quais são as expectativas para os próximos anos em termos de representação feminina no Legislativo e Executivo? Eu acredito que estamos caminhando a duras penas, né? Então, na semana passada, Leandro, a gente comemorou 92 anos do voto feminino. Então, faz 92 anos que as mulheres hoje têm o direito de participar nas urnas e competindo a cargos, né? Então, a gente levou 92 anos para chegar no Brasil em 17% de deputadas federais. Então, essa é a lentidão que a gente tem se aproximado. Mas acredito que, por uma perspectiva otimista, existem sim boas candidatas e parlamentares que estão hoje no Congresso, né, que a gente mantenha esses 18% já vai ser um desafio, mas a gente não pode cair na falácia de que não existem boas candidatas. Elas estão aí e estão esperando o nosso voto. Lana, na minha opinião, eu acho que desde pequenininho já tem que começar já a incentivar, a sempre apontar algo em questão pública, falar de congresso, falar de política, porque a gente vai gerando ali um grupo, né, um novo pensamento, desde pequeno. Tem que ser um trabalho feito já em casa. Obrigado, viu, Lana, pela participação. Agradeço demais aqui. Eu conversei com Lana Faria, diretora da Legisla Brasil. Uma boa noite e até a próxima. Até, querido. Obrigado.